tarde, está no ar o Donos da Bola e começou a última semana do Campeonato Brasileiro. E o seu time? Está na Libertadores ou ainda na briga? A rodada foi boa para a dupla Grenal. Confere só os destaques do Donos de hoje. O tricolor gaúcho venceu o tricolor paulista e garantiu o último objetivo de 2019. O Grêmio venceu o São Paulo em Porto Alegre e está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores. E no embalo de Guerreiro, o Inter venceu o Botafogo fora de casa. A gente tem que pensar jogo a jogo, né? E não olhar lá para frente sem se preocupar com o caminho. É isso que a gente está tentando fazer, tem 2 jogos ainda dificílimos. Teve título para as gurias coloradas. E tem também a crise no Palmeiras. Nós não atingimos os objetivos do ano. Os torcedores gremistas antes, durante e após a goleada sobre o São Paulo. Chegando aqui na Arena para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio São Paulo. E hoje a gente vai saber, além da expectativa do jogo, o que os gremistas querem para o ano que vem, 2020. Tudo isso aqui no Donos da Bola. E na Arena, o Grêmio precisava de uma vitória simples para garantir a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. E o que a torcida viu foi uma goleada no segundo tempo. No choque entre os tricolores, estava em jogo a fase de grupos da Libertadores 2020. O problema é que faltou criatividade. No primeiro tempo, nenhuma das equipes levou perigo real. Das 11 finalizações realizadas, apenas uma foi ao gol. E foi do São Paulo. E convenhamos que nem deu tanto trabalho assim. Mas a melhor chance foi do Grêmio. Pepe recebeu de Maicon e colocou para fora. No segundo tempo, o jogo foi outro. O São Paulo voltou melhor e assustou o gol de Paulo Vitor. Mas foi aos 8 minutos da segunda etapa que Alisson, derrubado na área, viu o pênalti ser marcado. Luciano, com calma e categoria, abriu o placar. Gol! No ataque seguinte, 2 minutos depois, Alisson cobrou falta. O desvio em Igor Gomes tirou qualquer chance do goleiro Thiago Volpi fazer a defesa. Partiu para a bola, Alisson meteu curva no meio do caminho. Gol do Grêmio! O São Paulo sentiu tanto os 2 gols que 4 minutos após o segundo, assistiu Luciano ter espaço e em chute cruzado ampliar o marcador. Gol do Grêmio! Luciano tem goleada na Arena. Com o 3-0 no placar, o jogo esfriou. O São Paulo mal criou chances e não assustou mais o tricolor. E a vitória só não foi maior porque Thiago Volpi se deu melhor no duelo com Everton. O jogo terminou assim: 3 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Depois de 2 eliminações dolorosas, né, contra o Brasil e Libertadores, o professor cravou ali que a gente ia classificar. Hoje conseguimos a classificação de forma direta, né? Isso mostra a confiança que ele tem no nosso grupo, né? A gente pôde retribuir, é um motivo de muita felicidade, porque é um grupo muito qualificado, muito trabalhador, merecer coisas grandes esse ano. A vitória por 3-0 sobre o São Paulo colocou um ponto final na temporada de 2019 do Grêmio. O objetivo de chegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América foi atingido, algo comemorado por Renato. Mas se engana quem pensa que o tricolor entrará de férias já nesta semana. Nós tínhamos uma missão, no momento que nós saímos da Libertadores, eu havia prometido que o Grêmio iria disputar a Libertadores do ano que vem, e hoje isso se concretizou. E o mais importante de tudo, que na fase de grupos direto, esse era o nosso objetivo. Contagem regressiva aberta para o final do ano. Para o Grêmio faltam 2 jogos e nenhum objetivo. Agora a gente vai ter tempo, vamos continuar trocando ideias. Klaus, o presidente, conversa com o meu empresário. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que a gente conseguiu, que era o nosso objetivo.
A partir de agora a gente pensa na renovação. O presidente que falei, depende dessa vez, eu dou o cowboyzinho para ele e faço a cabeça dele, fica tranquilo. Porque a vaga para a Libertadores já é tricolor e isso ninguém mais pode tirar. E já tem Inter aqui no Donos da Bola. O Tiger Jank vai trazer as atualizações do treino realizado na manhã de hoje. E ainda tem tudo sobre a vitória colorada em cima do Botafogo. Mais um gol dele, Paulo Guerreiro, que deslanchou de vez com o técnico Zé Ricardo. O Inter que agora se prepara para o jogo decisivo contra o São Paulo para conseguir a vaga direta na Libertadores do ano que vem. Tudo isso e muito mais sobre o Inter daqui a pouquinho aqui no Donos da Bola. Mas antes, vamos conferir como está a tabela do Campeonato Brasileiro nessa briga por Libertadores, as últimas vagas. Flamengo 87 pontos, já é o campeão brasileiro. O Santos é o segundo com 71, Palmeiras terceiro com 68 e o Grêmio tem 62 e é o quarto. O Atlético Paranaense tem 60, é o quinto, São Paulo sexto com 57, aí o G8 ainda tem Inter com 54, Corinthians com 53. Lá na parte de baixo, Avaí já rebaixado, Chapecoense já rebaixada, CSA também já rebaixado e aí resta uma vaga hoje que está com o Cruzeiro lá na zona do rebaixamento. E o atacante Everton está sendo procurado pelo Everton, mas é o Everton da Inglaterra. E ele falou sobre essa possibilidade, sobre a sondagem de Everton para Everton. Não, pra mim ainda não chegou nada, mas é motivo de felicidade, né, cara? Porque a gente sabe que vai manter a regularidade, o trabalho vem sendo bem feito e a cada especulação que acaba surgindo a gente fica feliz porque são grandes clubes. O Everton não chegou ainda, mas vai chegar? Não sei. É de Everton para Everton, Everton Cebolinha para o Everton da Inglaterra. E você vá até as nossas redes sociais no Twitter, @DonosDaBolaRS e vote na enquete do programa de hoje. O time do Inter é melhor sem D'Alessandro? Sim ou não? Participe da nossa enquete, vai lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Mas antes também quero que você se ligue nessa barbada. A Band RS, juntamente com a Rádio Alegria, está promovendo o Universo Alegria 2019, que acontece no dia 14 de dezembro em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. E conta com a presença de Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Simone e Simária, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Maiara e Maraísa, entre outros. E para você não ficar de fora dessa, nós preparamos um concurso cultural valendo um par de ingressos. E é muito simples, basta enviar um WhatsApp para o número, anota aí, 519-9224-1220, o WhatsApp aqui da Band, e responde a seguinte pergunta, é muito fácil. Qual o nome da emissora que leva você e mais um acompanhante ao Universo Alegria 2019? O primeiro a responder ganha o par de ingressos que deve ser retirado aqui em Porto Alegre, na sede do Grupo Bandeirantes, até o dia 10 de dezembro. Já a gente revela o vencedor ou vencedora de hoje. E a 36ª rodada, ela acaba com o jogo do desesperado Cruzeiro contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Mas vamos conferir os gols do final de semana? Começando pelo sábado, na pós-tabela no lado direito, Matheus Gonçalves recebeu dentro da área para chutar no ângulo. Ceará 1-0 aos 46 do segundo tempo. Mas o Atlético Paranaense empatou a partida aos 49 em cabeçada de Matos. Ceará 1, Atlético Paranaense 0. No Allianz Parque, Bruno Henrique lançou o Gabigol, que tocou para De Arrascaeta livre, sem goleiro, fazer 1-0 no Palmeiras. Rafinha levantou para De Arrascaeta, que devolveu o presente para Gabigol chutar cruzado. Vitor Hugo foi tentar sair jogando. Rodinei roubou a bola e Gabigol, mais uma vez, chutou forte para fazer 3-0. Matheus Fernandes ainda descontou após cruzamento da esquerda. Mas ficou assim, Flamengo 3, Palmeiras 1. O Palmeiras que anunciou a saída de Mano Menezes e do executivo Alexandre Matos após a derrota. Nós não atingimos os objetivos do ano, então a gente tem que tomar as decisões. Agora, nós não falamos em nome até o momento, a gente começa a partir de amanhã, já algumas definições importantes e pensar em 2020.
Na ressacada, Marcos Paulo recebeu o cruzamento da direita e cabeceou bem no cantinho para abrir o marcador para o Flu. João Paulo, de pênalti, decretou o empate para o Avaí. Fluminense 1, Avaí também 1. No Serra Dourada, resultado bom para o Inter. Bruno Melo se antecipou e abriu o marcador para o Fortaleza. Edinho entrou na área e tocou para Osvaldo chutar na gaveta. Em cruzamento da esquerda, Mikael tocou para Rafael Moura, que descontou. Mas ficou assim, Goiás 1, Fortaleza 2. No Independência, Casares recebeu na entrada da área e chutou bonito. Atlético Mineiro 1, Corinthians 0. No minuto seguinte, Gustavo chutou. Cleison defendeu, mas Janderson aproveitou o rebote. 1-1. Mas o Corinthians viu Fábio Santos marcar de pênalti e dar números finais ao jogo. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Gilberto recebeu, ajeitou com estilo e abriu o placar para o Bahia contra o CSA no Rei Pelé. Newton se antecipou na cobrança de escanteio e empatou a partida. No fim do jogo, Arthur tocou para Arthur Kaique marcar. O gol acabou rebaixando a equipe alagoana. Na Vila Belmiro, Evandro avançou pela esquerda e cruzou para Lucas Veríssimo abrir o marcador. Santos 1, Chapecoense 0. Evandro deu números finais da partida, aproveitando o chute errado de Marinho. Santos 2, Chapecoense 0. E quando eu falei Ceará 1, Atlético Paranaense 0, você sabe, foi 1-1 a partida. Mas agora a gente vai até o CT Parque Gigante, onde o Tiger Junk nos conta como foi o treino de hoje do Internacional, com o Colorado de volta aos trabalhos após vencer no Rio de Janeiro. Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para todos que nos acompanham aqui na tela da Band, nos acompanham aqui no Donos da Bola. Encerrou agora pela manhã a primeira atividade comandada pelo técnico Zé Ricardo, depois da vitória do Internacional no fim de semana, 1-0 sobre o Botafogo, que coloca o Inter em condições muito boas no Campeonato Brasileiro, já que agora só depende de si para garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Uma vitória importante, então, do Internacional no Rio de Janeiro contra a equipe do Botafogo. No treinamento de hoje, Gabriel, a novidade foi o lateral Zeca, que participou da atividade e está recuperado de uma lesão no quadril que o afastou do gramado por cerca de um mês e é uma alternativa para o técnico Zé Ricardo para essa sequência de temporada do Internacional, para o jogo do meio de semana contra o São Paulo e também para a partida do fim de semana contra o Atlético Mineiro. E quem falou aqui em entrevista coletiva no CT Parque Gigante foi o centroavante Paulo Guerreiro, ele que é alvo de muitas especulações, principalmente na imprensa argentina, Gabriel, já que o Boca Juniors manifestou interesse pelo atacante peruano do Internacional. Uma proposta teria sido feita pela equipe argentina e o centroavante falou sobre isso. Disse, em primeiro lugar, que não tinha nada a falar a respeito dessa situação, disse que o foco dele está em classificar o Internacional para a Libertadores do ano que vem, mas depois ele foi questionado se existe algum tipo de gratidão de Paulo Guerreiro com o Internacional, por toda aquela história que ele viveu na sua suspensão de doping, veio para o Internacional, a direção colorada abraçou este jogador e ele fala agora aqui no Donos da Bola se essa gratidão vai ser levada em conta no momento em que ele precisar decidir se fica ou se vai do Inter ao final desta temporada. A gratidão é muito grande que eu tenho ao Inter, né? E com certeza sempre tem um fator importante, né, na hora da decisão, mas eu, como falei depois do jogo contra o Botafogo, sempre falei, qualquer decisão sempre vai depender minha e do Inter, né? E sempre vai ser o melhor para o Inter e para mim. Então, isso... Eu tenho o contrato, mais 2 anos, e por agora eu não tenho nada para pensar. Muito bem, Gabriel. Este Paulo Guerreiro falando sobre a sua situação envolvendo uma possível saída para o Boca ao final desta temporada. Internacional embalado a partir da vitória contra o Botafogo, só depende de si para se classificar para a próxima fase da Libertadores. Aliás, vitória do Botafogo com gol de Paulo Guerreiro, que você confere todos os detalhes agora aqui no Donos da Bola. Tentando se livrar de vez do rebaixamento, o Botafogo no Engenhão recebeu o Inter, que briga por vaga na Libertadores. Logo aos 3 minutos, Juan saiu cara a cara com Marcelo Lomba, que fez grande defesa, evitando o primeiro gol do alvinegro.
O Inter respondeu no minuto seguinte com Neilton, que chutou para fora. Aos 11, Juan teve mais uma chance, mas faltou pontaria. A melhor chance do primeiro tempo esteve nos pés de Diego Souza. O atacante invadiu a área e tentou encobrir Lomba. A bola bateu no travessão. O Inter ainda teve chance de abrir o placar. Primeiro na boa jogada de Guilherme Parede. A bola cruzou toda a área, mas ninguém aproveitou. E depois com Neilton. Fernando evitou que o chute fosse na direção do gol. Começamos a partida muito abaixo do que esperávamos. O Botafogo foi melhor pelo menos até os 20, 25 minutos. Depois fizemos uma movimentação dentro do campo que cessou um pouco os ataques do Botafogo e a gente cresceu. Na segunda etapa, Neilton bateu de fora. Gatito fez boa defesa. O Inter era melhor na partida, mas parava sempre no goleiro adversário. O Botafogo teve boa chance com Luiz Fernando. Marcelo Lomba fez mais uma defesaça. Aos 38, o momento chave da partida. Guerreiro chutou fraco de fora da área. Gatito falhou. Um momento raro na carreira do goleiro da seleção paraguaia. Na marcação, voltou pela esquerda, Guerreiro, frangaço! Frangaço do Gatito! Gol do Internacional! Paulo Guerreiro, rapaz! Esse cura, salva e batiza o Internacional, porque está salvando a pátria! Fim de jogo. Botafogo 0, Inter 1. O alvinegro é o 13º colocado, com 42 pontos. Já o Colorado subiu para a 7ª posição, com 54. Eu vi um erro que não pode acontecer antes mesmo do Guerreiro finalizar, antes do Gatito, né, ter a infelicidade. Então, é isso que eu vou mostrar para os jogadores, é isso que a gente tem que estar mais atento, é isso que a gente tem que levar para esse próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Antes mesmo da finalização, nós tínhamos que ter tido mais atenção e nós vamos corrigir internamente isso aí para não acontecer novamente. Depois do ano que o Inter fez na fase de grupo da Libertadores, chegando a uma final, certamente é uma pressão muito grande para a gente poder conquistar essa vaga da Libertadores. Mas a gente tem que pensar jogo a jogo, né? E não olhar lá para frente sem se preocupar com o caminho. É isso que a gente está tentando fazer, tem 2 jogos ainda dificílimos. É apenas um passe muito importante depois dos 2 tropeços que tivemos em casa. E o centroavante Paulo Guerreiro fez gol nas últimas 3 partidas. Pelo Internacional foram 4 gols marcados. Será que ele se reencontrou sob o comando de Zé Ricardo? Ele fala sobre isso justamente, o treinador colorado fala sobre esse reencontro com as redes do Paulo Guerreiro. Para mim o Guerreiro é um atacante, finalizador, extremamente inteligente, sabe jogar fora da área, ele tem nível mundial, já provou isso jogando em seleção, na Bundesliga, então a gente entende que um tipo de jogador desse é sempre importante termos municiar o máximo possível, né? Quando ele viu que estava com dificuldade de receber a bola próximo do zagueiro e saía para o lado, abrindo espaço para a parede, ou seja, um jogador que tem um cognitivo muito alto e já tinha sido assim, quando trabalhei com ele no Flamengo, ele também fez uma temporada muito boa e eu espero que ele continue fazendo esses gols aí, porque vai ajudar muito a gente. Bom, como vocês devem saber já, essa segunda-feira tem estreia aqui na TV Bandeirantes. Jairo Forcolém, tudo certo? Pronto para o nosso desafio do Brasil, gente? Mas barbaridade. Já até roubou a bola aqui do Donos. Aqui, ó. O Forcolém tá melhor que a gente já. Tá melhor que o Paulete, tá melhor que o Bagé, tá melhor que todo mundo nas embaixadinhas. O Bagé, ele não consegue ver a bola, né? O fato é o seguinte, meu Internacional, né, cara? Barbaridade. Ah, pelo menos ganhou agora, né? Deu uma aliviadinha. Vamos ficar só tratando de resultado, né? Quando for positivo. É verdade. Cara, hoje às 4h, eu espero, e também vai ter informação do esporte. Alex Bagé hoje comigo estreia também fazendo os comentários no jornal sobre o futebol, porque nós queremos fazer um jornal, não é aquele mundo cão, tá? Que todo mundo está acostumado, vai ser só a polícia. Não, vai ter um leque muito grande para a comunidade, para um jornal interativo e urbano e também para o esporte. A gente tem que atender os públicos aí, né? E fazer E o pessoal pode participar junto, né? Sempre. Quem estiver acompanhando vai poder criar essas pautas juntos. Claro, né? vai poder nos dar pauta. Está acontecendo alguma coisa aí no teu bairro, na tua rua, manda pra gente, Grande Porto Alegre, o estado inteiro. Tamo junto. É um jornal pá daqui, pá de lá, como A partir das 4h, então.
4 da tarde, tu também me dá audiência, né? Dá, vai pra redação, eu sei que tu vou trabalha tá pra caramba, acompanhando a redação. mas tu bota ali. A gente vai estar olhando. Positivo. E no jogo do Grêmio, a Mauri Dornelles. Quer ver a Mauri? A Mauri estava lá com a torcida. Eu quero ver. Ela acompanhou antes, durante, depois da torcida gremista. O que eles querem pro ano que vem com o Grêmio? Vamos conferir? Gabriel Correia chegando aqui na Arena para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio São Paulo. E hoje a gente vai saber, além da expectativa do jogo, o que os gremistas querem pro ano que vem, 2020. O que espera do Grêmio pro ano que vem, principalmente contratações? A gente espera um centroavante, um meia de criação, laterais e mais um volante aí, porque o Maicon já não aguenta mais o pique. Vamos, Grêmio! Eu espero que a gente possa fazer um ano melhor que 2019, um ano muito parecido com o que foi 2017, 2016, que foram anos gloriosos para nós. Nosso objetivo é conseguir alcançar o Flamengo, porque fora o Flamengo não tem nenhum outro time no Brasil que possa competir com a gente. A gente precisa renovar o ataque, a gente precisa ser trovante novo. E o que eu espero do Grêmio ano que vem é Libertadores e o Mundial. Na nossa concepção, o Grêmio talvez precise renovar a lateral, né? Em primeiro lugar, a lateral direita, né? Embora o Léo Moura seja um craque, mas não tem quem o substitua à altura, né? E também a lateral esquerda. Esse, para mim, é o setor principal que precisa ser renovado. Olha, eu acho que a gente tinha que começar a jogar brasileiro. Pensar um pouco no brasileiro. Faz tempo que a gente só pensa na Copa do Brasil e Libertadores. Precisa um centroavante de origem e botar a gurizada pra jogar. Darlan, PP, seguir jogando. Que ganha a Libertadores. E você? Que ganha a Libertadores. De goleiro, lateral, os dois lados, meio campo e o ataque. Só o Cebolinha não vai nada. Eu quero novas contratações, novos jogadores, novos laterais, principalmente, que a gente tá precisando, e atacantes também. Laterais também? O que o Grêmio precisa para 2020? Dois laterais. O Grêmio precisa reforçar a lateral. Eu acho que uma boa seria o Caleri para o ataque e continuar com esse grupo aí. O Grêmio tem muitas condições de conseguir melhor ano que vem. O Grêmio precisa de um time competitivo, um time mais jovem, para a gente conquistar os títulos do ano que vem. Confiamos no nosso presidente, nosso conterrâneo, e temos certeza que o Grêmio vai vir mais forte o ano que vem. Contratações, né? Laterais, um camisa 10 e mais um atacante e brigar por títulos no ano que vem. Agora, antes dos jogadores que entram em campo, também tem um treinador. E a quantas anda essa renovação do técnico gremista? Será que Renato Portaluppi está próximo de ampliar o seu contrato? Fala aí, Romildo. O Grêmio sim, o Grêmio entende que nosso processo é um processo que tem que ser melhorado com o Renato. E exatamente esse momento, chegou o momento exatamente de chegar a essas situações agora, discussão de aprofundamento disso, porque o objetivo era concluir o ano de uma maneira tranquila, sólida, classificada e tudo mais. Chegamos lá. Agora chegou a hora de fazer todo o processo andar mais, vamos dizer assim, mais diligentemente, mais rapidamente, que é a avaliação de todos os processos que eu acabei de dizer. Não é apenas o elenco, é o processo inteiro, porque qualificar o processo por inteiro do futebol, sinceramente, é o que todos os clubes devem fazer e nós faremos isso. As contratações, lógico, a gente não pode esperar para a última hora, a gente não pode esperar daqui a pouco não tem mais ninguém no mercado. Tem que começar a se mexer. Então, essas ideias, eu tenho trocado com a diretoria, com o Klaus, com o presidente, entendeu? Temos trocado ideias, sem dúvida alguma. Esse tiro que você fala, dentro, com os pés no chão, o presidente falou, se a gente achar o jogador e for viável para o clube, a gente dá esse tiro sim. Mas a gente está se mexendo. Não se preocupa que a gente não está de bobeira, não. E agora a Luciana tem um recado muito bacana e importante para você, não é mesmo, Luciana? E o que está faltando na sua vida 2 para 2020? Olha, rejuvenesça sua energia com Ativo e explore ainda mais as coisas boas da vida. Nós estamos na reta final do ano.
Festas, férias chegando e nada melhor do que estar preparado para curtir os momentos a dois e melhorar ainda mais essa maneira de demonstrar o seu amor. E o Ativo, gente, ele é um poderoso estimulante sexual natural indicado para homens de todas as idades porque ele não altera a pressão sanguínea e age no seu corpo por vários dias para você aproveitar ainda mais os efeitos. Ele vai prolongar o seu prazer. Então, o que você está esperando? Ligue 0800 003 1500. Olha, comecinho do mês, cheio de vantagens e facilidades. Olha só, primeiro pagamento bem facilitado, parcelinha bem baixinha e o pacote promocional, gente, com muito desconto. E ainda entrega grátis e sigilosa para todo o Rio Grande do Sul. E quem ligar agora comprando Ativo tem um presente maravilhoso na compra. Ligue 0800 003 1500. Você quer mais atividade para curtir as festividades a dois agora em dezembro? Ligue agora e peça o seu Ativo. 0800 003 1500, porque daí a festa a dois vai ser garantida, Gabriel. E sabe quem fez festa ontem? O time feminino do Internacional, as Gurias Coloradas, que se sagraram campeãs gaúchas de 2019. As Gurias Coloradas saíram na frente. Naná lançou para Fabi Simões, que teve o trabalho de deslocar a goleira e abrir o placar em Ijuí. E era dia dela, Fabi Simões. A atacante recebeu mais um passe em profundidade, driblou a goleira e chutou para fazer Inter 2, Grêmio 0. As gurias gremistas descontaram com Pribac, que acertou um chutaço de fora da área e contou com a ajudinha da goleira Yasmin. O empate veio logo na sequência. Juliana Oliveira recebeu o cruzamento e cabeceou com estilo, longe do alcance de Yasmin, para fazer o 2-2. Mas o Inter ficou na frente mais uma vez. Jennifer recebeu o cruzamento e chutou de primeira para fazer o 3-2. E aos 47 do segundo tempo, Naná deu números finais e o título para as Gurias Coloradas ao receber o cruzamento de Jennifer. Festa do Inter para comemorar o segundo título gaúcho nos últimos 3 anos. Parabéns aí para as Gurias Coloradas. E você, meu amigo, curte o Universo Alegria? Tá a fim de ir no evento deste ano em dezembro? Pois a Band RS te dá um par de ingressos. No começo do programa, a gente pediu para você responder qual emissora te leva ao Universo Alegria 2019. E o vencedor é o Augusto Ravazoli de Gravataí. Nossa produção vai entrar em contato com você, Augusto. Parabéns! E a gente vai agora para um rápido intervalo. Vou passar a bola já para lá. Tá chegando o Roberto Pauletti, Alex Bagé, todo mundo para o nosso debate. Até daqui a pouco. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Qual é o seu esporte? Encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes. Tudo para tudo que é esporte. Super Rissul apresenta Universo Alegria com Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Simone e Simaria, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Maiara e Maraísa, Ferrugem, Gustavo Mioto, Lucas e Felipe e Marmit DJ. É dia 14 de dezembro, sábado, no Estádio Beira-Rio de Porto Alegre. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei pra alguém?
E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV e viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir se e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, muitas vidas dependem disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar amanhã. Não perca, é hoje a estreia do novo Brasil Urgente Local às 4 da tarde comigo. Um jornal interativo, um jornal comunitário, um jornal prestador de serviços. Você vai ter muita notícia hoje a partir das 4 da tarde, ao vivo, Brasil Urgente Local. O primeiro jornal ao vivo para o Rio Grande do Sul na tarde, hein? Hoje, às 4 da tarde, Brasil Urgente Local comigo, aqui na Band. Os donos da bola. Oferecimento Master Hotéis. Rede Gaúcha apaixonada por bem receber. E Capital de Giro 13º salário Banrisul. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola, Alex Bagé, rumo ao Gol 1000. Tudo bem, Gabriel? Vamos seguir o nosso projeto, a gente vai tentar dar umas assistências. Eu já passei, eu parei de contar. Mas deixa eu até aproveitar, eu claro, só mandar um abraço. Falei, você tá falando, camisa Gol 1000? Sabe que o Paulete, o Roberto César Paulete, também... César da Cidade Dias, que o pessoal tava... te mandou um monte de abraço sexta-feira. Vocês têm passado Bagé, por isso, pelo carinho que a gente recebe, né, com a audiência, tanto da rádio quanto da TV Bandeirantes. Então deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para o pessoal lá dos Amigos da Bola, que é a equipe que eu fui contratado agora, lá de Gravataí, lá do campo do Palmeirinhas. Mas eles te mandaram a camisa errada. Eu fui o grande pontuador do Cartola. César, a inveja é uma coisa que faz muito mal pra gente. Eu fiz uma assistência e um gol, ou seja, pontuador geral do sábado. Abraço para toda a rapaziada dos Amigos da Bola, que é uma equipe, Paulete, que mais do que um time de futebol, é um time de amigos, que depois tem a resenha, tem o churrasco. É um time organizado, então, né, Bagé? Tem bolsa, tem... Eu não sei se os caras não fizeram Abraço Gol 1000 Amigos do da Bagé. Bola. Só pelo fardamento vê que Eles são adiantados, já colocaram até o Gol 1000 do Bagé antes do Gol 1000. Não, isso foi um equívoco deles. Eles mandaram uma camisa P pro Bagé. Abraço aí pra rapaziada que tá nos acompanhando. Agora eu sou fit. Tá fit, largou essa vida. Bom, e você participa com a gente no 992010949, final de semana para a dupla Grenal de vitórias. O Internacional venceu o Botafogo por 1-0, a falha do Gatito, gol do Paulo Guerreiro, o Grêmio goleou o São Paulo. Bom, vocês querem começar pela classificação do Grêmio já direta, né, já está na fase de grupos do ano que vem, ou o Inter que deu uma acordada, aparece fora de casa, contou com a falha do Gatito, né? Eu não sei se o Inter deu uma acordada, mas a gente olha assim, o Internacional... Ele está, juntamente com o Corinthians e com o São Paulo, que são três grandes marcas das maiores do futebol brasileiro, e os três estão cambaleantes. E o campeonato, como ele classifica metade do campeonato para a Libertadores, tá tão fácil classificar para a Libertadores que mesmo esses três cambaleantes, hoje eles estariam classificados. Porque depende, e o Goiás, como perdeu para Fortaleza, somado à vitória do Internacional, o Internacional ganhou uma diferença. O Inter precisa de 2 pontinhos para classificar a fase de grupo. Depois de quase perder em casa para Fortaleza, perder para o Goiás, eu cheguei até dizendo na sexta, o Inter não vai ganhar do Botafogo. E que bom que eu errei, porque o Inter precisava era de resultado, não de desempenho. Então, mesmo com falha do Gatito, sem D'Alessandro, o Sarrafiori até agora eu não entendo, porque o que me chama a atenção é que o Zé Ricardo, outro dia ele foi falar sobre o Sarrafiori. Sim. E ele disse mais ou menos assim, o Sarrafiori joga na Zona Sul. Aí no outro jogo, ele escalou o Sarrafiori no segundo tempo na Zona Norte. E aí agora no outro jogo, ele não botou o Sarrafiori nem na Zona Norte nem na Zona Sul. Mas de qualquer maneira, repito, o importante para o Inter era o resultado e ele veio. E quando eu falei 2 pontos, faltam 2 pontos para garantir vaga para a Libertadores. Pode entrar no G4. Pode entrar no G4 em caso de 2 vitórias, uma com o São Paulo, por exemplo, e aí vence o jogo contra o Galo também, última rodada em casa, está garantido na fase de grupos. Agora, Paulete, o que tem acontecido também nos últimos jogos é o Guerreiro fazer gols. Nos últimos 3, 4 gols dele. Nos últimos 4 gols do Inter, 4 do Guerreiro. Olha, o Zé Ricardo foi muito modesto quando ele falou e perguntaram para ele na coletiva sobre isso. Mas eu creio que se ele vai deixar algum acerto, foi ter colocado um jogador ao lado do Guerreiro. Como eu não acredito em coincidência, a partir do momento que ele botou o D'Alessandro, mesmo o D'Alessandro... alguém mais próximo do Guerreiro. Alguém próximo do Guerreiro, o simples fato do zagueiro ter mais um para marcar, já deu mais espaço.
E o Guerreiro fez esses gols, a meu ver, por um mérito do Zé Ricardo também, que ele achou uma forma de deixar o Guerreiro mais tranquilo para aquilo que ele sabe fazer de melhor, que são gols. Ele é um excelente jogador na conclusão. Ele precisa ter mais oportunidade, né, de concluir a gol. Ele tem recebido pouquíssimas chances, né? Essa chance foi ele que criou. A do gol foi ele, né? Ele pegou, achou um chute. Agora, por outro lado, a gente tem falado muito o Grêmio precisa de um goleiro e muitos torcedores falam do Gatito. Eu espero que o Grêmio contrate o Gatito. Eu já ia falar, o torcedor já fica com o pé atrás. O Gatito não foi só o gol, né? O Paulete está fazendo... um monte de rebatida. Ele jogou muito bem o Gatito. O Paulete está fazendo duas campanhas, Gatito no Grêmio e Thiago Neves no Grêmio. Eu achei que era Danilo Fernandes e Gatito, é os dois lá, Paulete? Não, o Gatito jogou muito bem. O Gatito já tinha tentado tomar um antes. Né? É isso que eu ia falar, não foi só o gol, né? Ele deu diversas rebatidas. O Gatito é um goleiro fiasquento, que a gente chama lá em Bagé. Lembra do Márcio Borboleta, que veio do Paulista pro Grêmio? Toda bola que ele podia encaixar, ele batia com a mão na bola. Aí era os gols que fazia, né? Era os gols que o Bagé fazia, ele pegava os rebotes. O goleiro do Goiás é assim. O Tadeu, perfeito? O goleiro do Goiás é assim. Também acho. Em compensação, Gabriel, eu acho que vale exaltar o Lomba. O Lomba havia salvado o Internacional pegando aquele pênalti contra o Fortaleza. Ele sempre salva, né? Depois tomou um galo gigantesco contra o Goiás. Foi muito mal contra o Goiás. E ontem voltou a jogar bem. Bem no início do jogo, né? Ele está vendo os lances, inclusive. Uma foi ele e outra foi o poste, mas ele salvou o Internacional. Agora o Botafogo é pior do que pastel de rodoviária, né? Convenhamos, né? Que ele está perambulando justamente porque tem uma deficiência técnica. A lição do jogo contra o Botafogo é o Inter rende muito mais sem o D'Alessandro. Se o Cudê analisar as duas últimas temporadas, 2019 e 2018... Não escala ele. Não vai escalar o D'Alessandro em 2020. Então, Matheus Dávila, já que você tocou nesse assunto, era a enquete do programa de hoje, né? Do Donos da Bola. A gente vai ver o que o torcedor votou lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS. Você pode continuar mandando a mensagem, é claro. O Inter é melhor sem D'Alessandro? Sim ou não? Enquanto eu estava vendo, estava equilibrado. E mais uma vez, ficou bem equilibrada a votação. 51% dizem que sim, 49% dizem que não. Um nome que divide mesmo opiniões neste momento. Empate técnico. Mas por quê, né? O D'Alessandro, ele mexe com o ilusório, claro. Não adianta. Ele mexe com o torcedor. Se fosse há 5 anos, César, eu diria que essa enquete a gente seria xingado até não dar mais por botar uma enquete como essa. Só que essa questão, o Inter precisa, essa página está na hora de virar. Deu. Mas com a vinda do Cudê, aí que tá, eu acredito que não vai virar. Porque o D'Alessandro já manifestou, o D'Alessandro é aquele tipo de jogador que ele só vai parar quando ele quiser. E ele já manifestou o desejo de jogar pelo menos mais um ano. Ele não disse que vai ser o meu último ano, só pelo menos mais um ano eu vou jogar. E chegando o Eduardo Cudê, que todo mundo sabe a ligação que eles têm de amizade, ele já disse, são amigos. Eu não vejo outra maneira de que ele não continue jogando no Inter. Ou pelo menos mais um ano, foi dito ano passado também, né? Mas é que tá, porque ele não define que será o último, ele vai indo. Você não tem impressão... Diga, Paulo. Se o critério de avaliação com o D'Alessandro for a amizade que ele tem com o Cudê não tem nem que desembarcar aqui. Porque o D'Alessandro está fazendo hora extra há 2 anos já. Não, mas tecnicamente ele é muito bom ainda. Não, mas... Tecnicamente. Mas olha só, a avaliação que tu faz de um jogador, com a bola no pé, conclusão, reposição, recomposição que a gente fala, intensidade. O D'Alessandro ele é reprovado em 3 dessas. Nas últimas 2 eu acredito que sim. E não é culpa dele, ele tem que entender que o ciclo do D'Alessandro terminou. Então, assim como o Nenê, o Ganso, a gente vê aí o Hernanes do São Paulo, o Daniel Alves do São Paulo, são jogadores que não tem mais o que fazer em time de primeira linha. Deixa eu estender esse debate dentro do que o Paulete falou. Em 2018, o D'Alessandro ele assumiu uma função que ele era um reserva e entrava mais no segundo tempo. Chegou 2019, ele virou titular, né, começou a jogar bem mais jogos. Vocês não acham? Aí vem a dúvida e eu quero questionar vocês. Seria melhor ele mudar este rol de novo, ser o reserva que entra para ajudar o time? Ou vocês acham que ele ter essa função ainda atrapalha, né, fazer essa fim de ciclo? Eu acredito que seria o caminho realmente, ele talvez se ele fosse ficar, se tivesse uma definição, tá, beleza, ele vai ficar mais um ano, que ele ficasse sendo essa alternativa para segundo tempo. É que esse time de 2018 do Internacional, ele jogava de uma forma reativa, né? Ele era atacado, contra-atacava. E o centroavante do Internacional era um centroavante que tu dava um balão para a área, ele trombava no zagueiro, a bola batia no goleiro, voltava e ele fazia gol, que era o Damião.
O Guerreiro não é um centroavante assim. O Guerreiro é um jogador refinado, então ele precisa de uma bola com um pouco mais de qualidade. E aí, nas poucas oportunidades, lá no começo do ano, que o D'Alessandro entrou, nós mesmos mudamos a opinião. Ano passado a gente não queria mais o D'Alessandro titular. Esse ano a gente voltou a ponderar. Por quê? Porque ele tem qualidade necessária para fazer a bola chegar com mais qualidade no Guerreiro. O problema é que depois dessa virada de fio, quando o Internacional perde a Copa do Brasil e que o Inter precisa de novo de um cara que põe a bola embaixo do braço e o carregue, o D'Alessandro não foi esse cara. Só que eu acho que a perda do Edenilson, o Matheus Dávila estava falando hoje, se ocorrer a perda do Edenilson, ela é muito mais traumática para o Internacional do que o D'Alessandro. Ele tem recebido fortes sondagens, né, Matheus? Tem, é um dos jogadores que, inclusive, deve deixar o estádio Beira-Rio. Se pegarmos hoje os 11 titulares, hoje, o favorito a deixar o time por negociação é o Edenilson. Tu não acredita na questão do Guerreiro sair? Não é que eu não acredite. A gente já tinha falado sobre isso e eu tô te achando cético com relação a isso. Eu não acredito. Não é que não haja a possibilidade, mas eu não acredito que o Inter vai liberar o Paulo Guerreiro. Na época da negociação, o empresário do Guerreiro, ele falava muito em agradecimento. E o Guerreiro até hoje fala muito em agradecimento e retribuição. O Inter abriu as portas no momento mais complicado da carreira do Guerreiro. Sem dúvida. Ele driblar a direção e forçar a saída não vai... Por que essa negociação com o Boca hoje? Mais uma vez ele não quis dizer que não, ele disse, talvez no futuro. Mas porque é verdade. Mas é que a negociação acontece, né? Não. Tá, mas é que se eu tenho agradecimento, se eu tenho um bom contrato... Não. Mas eu não vou fechar uma porta. Eu não fecharia uma porta. Não. Vamos lá. Ainda mais para um clube como o Boca Juniors. Tu acabaste de dar um discurso aqui dizendo que e eu não tô me contrariando. Agradecimento, não sei o quê. Tudo bem? Por isso que ele vai jogar no Inter no ano que vem. Ele negociou com o Boca ou não? Não. Não negociou? Não. Pelo menos que eu saiba, não. O empresário disse que sim, o Guerreiro não nega. Ele negociou ou não negociou? Que eu saiba, não tem negociação entre Boca e Paulo Guerreiro. Agora, que existe um interesse muito forte do Boca em cima do Guerreiro, existe. Interesse não tem problema. Que eles têm dinheiro para tirar? Tem dinheiro para tirar. Só que o Inter afirma categoricamente, 2020 abre com o Guerreiro e mais 10. A gente está discutindo o D'Alessandro, mas o time do Inter começa com o Guerreiro. Sim, mas é que o D'Alessandro é discutido porque o contrato dele termina em dezembro. Exato, não. O Guerreiro, a direção, a posição da direção é normal, dizer que começa com ele, porque ele tem contrato com o Inter. Agora, isso não quer dizer que esse contrato com o Inter seja rompido. Né? Porque, vamos colocar assim, eu não acredito que o Boca Juniors tenha bala financeira para tirar o Guerreiro. O Guerreiro é um jogador que hoje no Internacional, ele ganha quase, está ainda em torno de 980 mil reais. Vamos botar 1 milhão. Ele ganhou mais 5 milhões na mão, que a direção nega, mas foi 5 milhões, porque ele não ia assinar com o Inter só porque ele gostou da camisa. Todo mundo queria o Guerreiro dos clubes que apostavam que ele pudesse voltar a jogar. Pagou essa com história ele a gente punido, já sabe. Pagou com ele punido. Paga 5 milhões por ele punido, dá 1 milhão por mês, tá tudo certo. Eu não acredito que o Boca tenha dinheiro para suprir um dinheiro na mão do Guerreiro e mais de 1 milhão de salário. Agora, isso eu estou falando do Boca, porque uma proposta da China, pela idade do Guerreiro, é o último grande dinheiro que pode entrar. Eu acredito que ele possa sair, não para o Boca. Mas o Boca está com dinheiro, né? O Boca vendeu. É o único clube que tem dinheiro, na verdade, na Argentina. Hoje o Boca tem condições de fazer. Mas não vai botar. Dinheiro, né? Não vai botar todo o dinheiro no Guerreiro. Tem uma questão que eu, pelo menos, eu considero que é o perfil de time do Eduardo Cudê. Eu passei a ver alguns jogos do Racing e o perfil do Guerreiro, ele é semelhante ao do Lisandro Lopes. E o Marco Ruben na época do Rosário. São jogadores mais parados, habilidosos. Talvez essa seja a definição. Só acho que tem menos intensidade, né? Não, o Lisandro Lopes tem mais intensidade. O perfil dos times do Cudê tem jogadores de meio campo que sejam móveis, não tem o Brucutu, e aí se encaixa muito bem o Edenilson. Se não ficar o Edenilson, aí teria que pegar o dinheiro e convencer lá o Bayer e o Arangues para que o Arangues pudesse vir no primeiro semestre. Porque o Arangues vem de graça no segundo. Exato. No primeiro, o Inter de graça ainda que eu digo nessa sem situação, dinheiro. Né, de trazer ele mas aí teria que ter grana. Se tu vende o Edenilson, tinha que botar o dinheiro no Arangues. Aí pode ser. E depois, e o time do Cudê, vou citar dois jogadores. O Lautaro Martins no Racing e o Lo Celso no Rosário. Sempre teve uma joia revelada. Tomara que, nesse caso do Internacional, seja o Pegloff, que parece que vai subir profissional na temporada. Ele está confirmado já. Então deve, isso ele não vai jogar nem a Copa São Paulo, né? Esse talvez seja diferente. Esse já é trabalho do Cudê, pode ter certeza. Porque sem dúvida alguma, tudo que o Internacional está pensando e projetando para 2020 é em cima de uma diretriz mandada pelo Eduardo Cudê.
ele vai querer pelo menos repetir aquele estilo que ele tem no Racing. Ele não vai chegar aqui no Internacional e fazer um estilo de jogo até diferente. Porque ele nunca mudou, né? Em qualquer time que ele trabalhou na carreira, ele nunca mudou. Então isso significa que alguns jogadores que estão lá não têm perfil para isso. Então já está definido. O Guerreiro não tem intensidade para marcar como ele marca, não vai jogar. Não. Por isso que eu acho que a proposta é verdadeira, Celso. O D'Alessandro não vai fardar com ele. É o que eu acho também. Então, eu estou dizendo que se a gente quiser responder essas questões pelo âmbito do treinador, perfeito. Se a gente quiser responder pelo âmbito do torcedor, que é essa paixão pelo D'Alessandro e tal, é outra forma. Uma coisa eu já sei, eu já vi o time vários times do Cudê jogarem. O D'Alessandro não tem lugar. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho certeza. Não dá para ser definitivo antes da chegada do Cudê aqui. Tem uma coisa que a gente fala às vezes aqui e parece que é só forçação de barra, não é. O D'Alessandro, ele tem um poder do Internacional muito maior do que às vezes a gente comenta aqui. Mas infinitamente muito maior. É por isso que eu afirmo com todas as letras. Ele só vai parar de jogar no Inter no dia que ele resolver que ele tem que parar. Enquanto ele botar na cabeça dele que ele vai jogar, ninguém tira o D'Alessandro Internacional. Eu até acho que o César fala no sentido de se a gente pensar basicamente só no estilo... Eu concordo contigo. Mas aí que tá, eu concordo com você, só que por tudo isso que eu tô dizendo, ele chega e joga. E o Eduardo Cudê não vai chegar no Brasil, que ele não conhece nada do futebol brasileiro, e ele vai tirar o cara que ele sabe que manda no vestiário, que é amigo dele, que jogou com ele. Não, mas a gente concorda. São uma série de ingredientes. Eu concordo, eu só estou dizendo que se vai a gente começar quiser por ele por tudo isso. Se a gente quiser fazer análise com a chegada do treinador pelo que nós vimos dos times dentro do campo, esses jogadores não vão jogar. Mas essa é a análise. Se for basicamente, exatamente, se for só por isso, sim. Eu acho que não vai ser assim. Mas na prática vai ser outra coisa. O candidato a presidente do Inter, o Sigman, que esteve aqui conosco, brilhantemente conosco. Se ele ganha a eleição, ele muda isso. Depois nós estávamos falando, depois do programa, eu nunca vou ser dirigente de clube, porque se eu fosse dirigente do Internacional, eu ia mandar fazer uma placa, ia botar lá perto lá do Fernandão, em algum lugar, e ia agradecer o D'Alessandro. Ou eu convidaria para que ele fosse diretor técnico, porque faz anos que eu, como colorado, vejo o Internacional tentar montar um time em volta do D'Alessandro, e além dele bloquear um novo jogador para aquela posição, não acontece nada. Então, tu tens que constatar que ele já deu o que ele tinha que ter dado para o Internacional. A diretoria do Internacional que não seja política e não brinque com o dinheiro do clube, né? Bom, e você vai participando do nosso debate no 992010949. A gente vai para uma rápida paradinha. Na volta, já falar sobre essa goleada do Grêmio 3-0 no primeiro tempo, que não foi dos melhores, mas no segundo garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, eu sou o Sérgio Stock. De segunda a sexta, às 10:50 da noite, estamos juntos aqui na tela da Band com as principais notícias do nosso estado. Eu e a nossa equipe de comentaristas te esperamos no Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes, Voluntários da Pátria 352. Odonto Mengarda. Agende sua avaliação e experimente ter o sorriso que você sempre sonhou. Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. Se a Transurb é privada, visa só o lucro. Vão economizar no que mais importa para você. A sua segurança. A sua segurança. A sua segurança. Evite acidentes. Defenda o trem público. Sindmetrô. Dá pra ter Vero sem precisar comprar ou alugar a maquininha? É fake. Não é bem assim, Mônica. Tem maquininha até sem mensalidade ou aluguel. Fácil, né? Siglovers, olha a dica, eu tô apaixonada. Oi Fibra com 200 MB Wi-Fi Up por R$ 99,90 por mês. Aproveite! Oi! Não perca, é hoje a estreia do novo Brasil Urgente Local às 4 da tarde comigo. Um jornal interativo, um jornal comunitário, um jornal prestador de serviços. Você vai ter muita notícia hoje a partir das 4 da tarde, ao vivo, Brasil Urgente Local. O primeiro jornal ao vivo para o Rio Grande do Sul na tarde, hein? Hoje, às 4 da tarde, Brasil Urgente Local comigo, aqui na Band.
Os donos da bola. Oferecimento Master Hotéis. Rede Gaúcha apaixonada por bem receber. E Capital de Giro 13º Salário Banrisul. E estamos de volta aqui com o Donos da Bola, junto com o Toque de Bola. 6 minutos, Bagé. 6? Em 6 minutos... É um bom número, foi o que conseguiu o Grêmio fazer os 3 gols no São Paulo. Primeiro gol do Luciano aos 11, depois o último do Luciano, a gente vai vendo os lances já. Aí teve o Luciano, sabe que depois teve o gol contra do Igor Gomes e aí o gol do Luciano mais uma vez. A gente critica o Paulo Vitor, as bolas que o Grêmio chutou a gol entraram. Vocês viram isso? Só teve uma defesa. O Thiago Vô fez uma defesa. Uma defesa. Todas as outras que chutaram entraram. O Paulo Vitor é pior que o Gatito? Não, se eu tivesse que optar entre os dois, eu colocaria o Gatito. O torcedor do Grêmio tem que ter isso em mente. O Paulo Vitor, ele ficou estigmatizado. É que para fazer uma mudança de goleiro... Mas ele não é mau goleiro. Para fazer uma mudança de goleiro, eu penso que tem que sair da água para o vinho. Entendeu? E com o Gatito sai da água para o vinagre. E sem contar, se o Grêmio fala que não pode gastar muito, não vai botar ter no que goleiro. Decidir, não vai botar no goleiro, exatamente. Não sei se vai colocar no goleiro. E aí tu tem que trazer um cara que mude, entendeu? Tu vai contratar o Everton do Palmeiras. Tô dando um exemplo... totalmente descabido. O Cássio do Corinthians. São jogadores incontestáveis. Mas do contrário, tu vai trazer o Gatito? Não, então não traz, deixa o Paulo Vitor. Porque de opção mesmo, quem tem? O Vanderlei dos Santos, que está na reserva. Que não pode usar relógio, que tem um bracinho curto. Não usa relógio curto. Aí tem o Felipe Alves, que a gente fala, mas não é uma certeza. Mas aí não seria o incontestável. Exato. E aí quem mais? Tem o Gatito, mas... Não, o Pauletti começou a botar isso aí na cabeça das pessoas, virou enquete de emissoras concorrentes. O Pauletti que inventou esse negócio de colocar o Danilo. Pois começaram a dar como especulação. Não tem especulação, isso é coisa do Pauletti. Que bom, né? Que a gente está com essa audiência que repercute tanto. O Pauletti vai seguir a carreira de influência. Eu não tive essa pretensão aí. Não, mas virou... Tu és um influencer. É um influencer, mas pode gravar videozinho com então o céu. Se começar a gravar vídeo gritando, já vai ficar igual. Eu vou usar aquilo que o Serginho Boas tem falado. O Grêmio precisaria trazer um jogador do nível do Andrada, do Armani. Qual é o do Independiente que o Bagé fala de vez em quando aí? Eu não tenho certeza se é o Andurra. Andurra, né? Andurra. O Grêmio precisa ter um goleiro incontestável. Porque no mercado brasileiro que eu tenho visto aí... É difícil. É difícil o Grêmio achar um goleiro incontestável. Seria esse... O Santos da Atlético Paranaense. Esse entregador desse Everton aí do Palmeiras, podia ser. O Cássio poderia ser. Sabe que lá no Palmeiras, eu buscaria um cara para 1 ano. O Jailson. Que foi revelado aqui no Grêmio. Fernando Praça. Para 1 ano ele serve. Para 1 ano só, cara. Nós vamos fazer o ano que vem e depois encerra. O Praça próximo dos 40, né, inclusive. Tem casa aqui, renovar com o Leonardo tem casa aqui em Viamão. Vocês têm 40 anos, dois? Eu traria para 1 ano. Deixa o Fernando Praça. Agora, outra coisa que chamou a atenção, saindo do goleiro, indo lá para ataque. Agora o Vanderlei não. O Vanderlei é piloto de só dei o exemplo porque no Brasileiro passado acabou sendo destaque. O Vanderlei pilota a Kombi em pé. O Bajeto foi comentarista ontem. Nós já havíamos falado aqui. Tu achou que funcionou bem o PP e o Everton se revezando no ataque, o Alisson mais atrás um pouco? Eu não gostei tanto que o Grêmio no primeiro tempo, ele tem uma dificuldade maior de chegar no gol, justamente porque o que o Renato fez? Ele deixou liberado ali o Alisson e o Léo Moura, até mais adiantado, para inibir um pouco a subida do Reinaldo, que é bom lateral esquerdo lá do São Paulo, quem sabe um dos melhores jogadores, e no lado oposto... Mais ou menos, né? Não, mas do São Paulo é um dos melhores. É o King do Paulo. Bom, aí lá no outro lado, o que ele fez o Renato? Ele botou o PP pelo lado esquerdo para jogar em cima do João Francisco lá. Que Juan Fran era lá no Madrid, aqui é João Francisco, ele joga de acordo com o João Francisco. Parar com grife, né? O Juan Fran era na época do Atlético, Aí ele tentou usar lá o João Francisco, que é um pouco mais limitado tecnicamente, só que ele botava o Renato, o PP aberto pela esquerda e o Everton fazendo a jogada por dentro. Só que esse não é o forte do Everton. Tanto que o forte do Grêmio é o quê? É a jogada de aproximação, com passe curto, com triangulação. Mas o Luciano cresceu nesse modelo, aí que tá. Mas no primeiro tempo, a única chance de gol clara do Grêmio, ela acontece aos 38 minutos. O Alisson joga a bola no Maicon, o Maicon joga no PP, fechou o triângulo e o PP finalizou para fora, que chegou desequilibrado. No segundo tempo, os gols do Grêmio, jogadas de pequena triangulação de novo. Mas tudo em não era cima bem triângulo que eu estava fazendo. Um dos grandes problemas é
É a qualidade do Maicon, né? Prescindir da qualidade do Maicon. Quando ele tá jogando, quando ele joga ele tá demais. bem, ele entra... Parece jogador, ele lembra o Paulete na época de que Ele jogava entra num futsal. ritmo de construção das jogadas. E é legal porque quando tu tem, normalmente o meia é o construtor das jogadas, ele tem na frente dele 1 ou 2 atacantes. Quando o volante é o Mas construtor... aí que tá. Sabe quem é que o Grêmio sentiu falta ontem? Matheus Henrique. O Grêmio acostumou a jogar com esse jogador ritmista. No segundo tempo, o Renato, lá pelas tantas, coloca o Darlan e ele repõe de novo esse estilo de volante. Mais uma pergunta para vocês, porque o Michel é um a menos em campo, né? Eu também pensei isso, mas se o Matheus estivesse em campo, o Michel não jogaria. Não. E aí, não ficaria desprotegida a zaga de novo? Não ia ficar um trem da alegria? Mas o time que eu colocaria para 2020 seria um Maicon não sendo titular, o Maicon sendo preservado para entrar no segundo tempo pela qualidade que ele tem. Vale lembrar que a eliminação do Grêmio na Libertadores para o Flamengo, o pessoal só lembra do último jogo que foi 5-0. O jogo na Arena que foi 1-1, o Grêmio perdia por 1-0. O Grêmio empata a partir da entrada do Maicon com uma jogada dele que saiu o gol. Passe dele, inclusive. Que sai o gol do PP. Então, o Maicon deixaria para o segundo tempo. Porque eu queria ver jogando no Grêmio o Matheus Henrique e o Jean-Pierre como segundo. O Jean-Pierre a vida inteira, outro dia numa entrevista ele falou isso, o pai dele já falou isso, e a vida inteira, eu conheço o Jean-Pierre desde os 12 anos, ele sempre jogou como um segundo homem. O Jean-Pierre jogaria no Grêmio como o Gerson joga no Flamengo hoje. Arão e Gerson no Grêmio, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Pois é, mas aí falta o Arão, né? Eu gosto... Não, o Jean-Pierre... O Matheus Henrique é muito melhor que o Arão. Não, mas ele tá falando em posição física. O Matheus Henrique é mais jogador que o Arão. O Matheus joga mais que o Arão? Joga muito mais que o Arão. O Matheus joga mais que o Arão. Na posição do Arão... Não, mas o Arão é muito melhor que ele. O Matheus Henrique só não tem a bola aérea. Tá, só um pouquinho. Se tu botares o Arão na posição do Matheus, eu concordo. Não, eu tô falando de função. Se tu botares eu também tô falando. Se tu botares o Matheus na posição do Arão, eu tô falando Arão é melhor. Aí que tá. Às vezes não jogam muito posição diferente. E função. Eu tô falando de função. A posição do Arão é uma coisa. Eu tô falando de função. Eu não vejo a necessidade do Grêmio continuar jogando sempre com o Michel ou com outro cara que seja parado ali. O Maicon não é um primeiro homem. Vamos pegar o Inter de exemplo. O Inter... que deu certo até a final da Copa do Brasil, depois da lesão do Dourado, ele tem um cara que nunca foi primeiro na função, que era o Lindoso. E o Lindoso deu sustentação para essa saída do Edenilson. O Flamengo, com aquele timaço todo, não abre mão de um primeiro. Mas ele não é tão primeiro. Ele não é primeiro. Mas o Arão é um volantão. Se transformou, ele é um volantão porque ele não é técnico. É o caso do Lindoso. Ele não era primeiro. O Arão chegou a ser terceiro homem pela direita. Foi no período que o Inter estava interessado nele. A única coisa, só para fazer a relação com o Matheus Henrique e Arão, a única coisa, e aí de fato isso que eu estou falando não vai acontecer, mas eu faria. De fato perde a bola aérea. Que o Arão é muito bom na bola aérea. Mas não, é que eu não estou entrando nessa comparação. Eu sei, eu entendi. Eu só dei o exemplo do Gerson, porque o Gerson era um meia avançado que o Jorge Jesus inteligentemente usou como um meia recuado, que é a função, para mim o top deles todo no mundo se chama Pogba. É aquela função, é o cara que encosta para fazer o ritmo do jogo. Claro que o Pogba tem uma vantagem, além de ser um jogador excepcional, ele tem chute a longa distância. Mas é esse jogador que preenche o meio-campo sabendo jogar. O Gerson acompanha ele nesse carreira. É volante daquele tipo Zidane, Falcão. O Gerson era atacante nesse carreira. Agora, voltando lá para o ataque, o Luciano, que ontem fez 2 gols, o ano dele é extraordinário. Para um jogador que perdeu espaço quando chegou aqui em Porto Alegre, ele tem 20 gols marcados na temporada. 15 com a camisa do Fluminense e 5 com a camisa do Grêmio. Acho que é 14-6, não é? Não, é 15-5. 15-5. É um jogador que chegou e mostra que em 2020 ele pode ser importante. Mas é justamente porque o Luciano, lá do Corinthians, era o Luciano que estava indo para a seleção olímpica. E ele tem uma lesão violenta no joelho e depois ele não volta. Ele é contratado do Grêmio? Ele tem 3 anos de contrato com o Grêmio. E, foi o Renato depois foi só elogios para ele na coletiva também. Não, e ele tá bem, ele tá resolvendo muito. Mas engraçado, eu tô aqui só para azedar, né? Há bem pouco tempo, o senhor Sérgio Cidade Dias, estava dizendo que tinha que avaliar, porque as contratações do Grêmio ninguém tinha dado certo, o Luciano é uma delas. Isso, deu certo. Viu como de uma hora para outra, uma hora a gente morde, outra hora a gente assopra do jogo. Porque o futebol é momento, é natural. Não tem problema com isso, só que eu não vou dizer porque o Luciano deu certo no final da temporada que o Grêmio acertou as contratações. Não, mas então não errou, porque tinha errado todas, agora o Luciano já foi uma boa. Errou todas menos uma. Eu acho que o Grêmio vai fazer um acerto, vai ter um acerto se o Tardelli for embora, né? Tanto do ponto de vista de orçamento quanto de desempenho. Abre para contratar em outras funções. Mas tem mais uma, né? Porque se o Luan sai, e pode ser, o Corinthians já deixou muito claro,
o salário do Luan e do Tardelli, ele ultrapassa 2 milhões de reais somados. Pô, isso aí dá para trazer pelo menos uns 4 bons jogadores. Coloca um pouco, acho, no negócio, se vier o Cássio ou o Walter, tu bota um pouco aí, Exato. né? E aí sobra ainda pros Porque outros. o Luan, o diretor lá, o Duílio, o diretor de futebol do Corinthians, ele não nega. O Corinthians fez uma jogadinha de rede social aí, brincando com a camisa aquela do ano de 2012, a camisa roxa, que acabou viralizando uma imagem do Luan que é totalmente natural. O Luan nasceu em São Paulo, ele torcia para o Corinthians, ele nem sabia se ele ia ser jogador. E tem gente usando como maldade, aí já é bobagem também. Mas o Corinthians está usando isso publicamente. Então, pelo menos o Corinthians está dando corda para toda essa história. E o Duílio confirmou, né, que realmente o Corinthians tem interesse no Luan. O presidente Romildo ontem, ele deu o recado, né? Ele disse, olha, podem até querer o Luan, mas não conversem com o jogador antes de falar com o Grêmio. Só que teve uma outra coisa que o presidente falou também, que o Luan, nos últimos 2 anos, não mostrou o futebol exuberante que fez com que o Grêmio acreditasse que é uma verdade, e fizesse todo o esforço para dar uma... Só faltou dizer, para dar um salário alto pro Luan. E que bacana que o presidente foi direto. E vamos colocar isso no debate amanhã, aqui a partir do meio de 30, no Donos da Bola, junto com o Toque de Bola, que por enquanto deu na rádio, Bajé. Deu, agora chega o Rádio Livre, 6 da tarde tem o Band Sport Show e hoje tem estreia aqui na TV Bandeirantes, 4 da tarde. É verdade, Rogério Forcolen, a partir das 4 da tarde, estava aqui comigo no estúdio, roubou a bola, disse que vai dar caneta no Paulete e tudo mais. No Paulete não, no César dá pra... E aqui na TV Bandeirantes você fica agora com mais saudável, mas a partir das 4 tem Brasil Urgente com o Rogério Forcolen. Eu vou estar junto com o Forcolen.